Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 13 de janeiro de 2022, e nós falaremos sobre compra da Modal pela XP, saída da Uber Eats do Brasil e o modelo de negócio da Urbi. A gente vai falar também sobre indústria e bens de consumo, estratégia da P&G no Brasil, mercado de mineração e resultados da CSN Mineração e também o foco na Pets. E, por fim, falaremos sobre ESG e sustentabilidade. A gente vai falar sobre o mercado de energia solar, Green Bonds e também o mercado de veículos elétricos na China. E para falar sobre todos esses assuntos, eu estou aqui com a ajuda da nossa instrutora de marketing e estratégia, Mayara Rocon. Fala, Má, tudo bem? Oi, gente, feliz ano novo para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês mais um ano, né? Voltando de férias agora e vamos lá, que eu tô com toda a energia. Pois é, vamos lá, né? E aproveitando que hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, né, Má? Acho importante comentar aqui que a nossa parceira Insider Store, inclusive estou usando aqui a camiseta da Insider Store, que por sinal não amassa e não precisa passar, o que é uma maravilha, viu, pessoal? Eles também, né, têm uma tecnologia têxtil bem interessante que é amigável com o meio ambiente. Na média, os produtos da Insider Store, essa camiseta Tech T-shirt, que é a camiseta, talvez aqueles mais vendam, né, pessoal? Ela é produzida com 4 vezes menos água, o consumo de água na produção é 4 vezes menor do que uma camiseta tradicional de algodão, tá? Então, também ajuda a contribuir com o meio ambiente e também contribui eventualmente com o seu bolso, você que ouve aqui o BTC Journal, né, e acompanha a gente, ou é ex-aluno ou ex-aluna nossa, ou aluno ou aluna também atual, tá contando, né, tem um descontinho bacana aí de 12% nas compras no site da Insider Store com o cupom BTC12. E o link para você acessar está na descrição aqui do episódio, tá? Então aproveita. E aí, só para a gente pegar aqui um pouco da parte do Renato, que hoje não pôde estar com a gente, né? Eu vou pegar os comentários do YouTube, e é claro, se você quer alguma notícia para a gente comentar, dar alguma sugestão, manda um comentário lá no vídeo do YouTube aqui nesse episódio. Se você está acompanhando pelo podcast, vai lá no YouTube nesse mesmo episódio e coloca um comentário lá para a gente, né, dando sua sugestão, pedindo para a gente falar sobre algum tema, e a gente coloca aqui. Então, ó, por exemplo, aqui, teve um elogio aqui do Bruno Rebelo, falando do áudio do Renato e agradecendo pelo conteúdo. Obrigado, Bruno. O André Cortada, né, ele recomendou aqui falar sobre a movimentação da Uber Eats de sair do segmento de restaurantes. Pedido atendido, André. Falaremos sobre isso hoje. Guilherme Martins pediu para falar sobre e-commerce e marketplace, falaremos no futuro, tá? Mas ele também pediu para comentar sobre a aquisição da Modal pela XP, e esse pedido também foi atendido. O Rogério Eno, um grande abraço, Rogério, né, participou aqui das turmas também, pediu para falar sobre a CSN Mineração, está neste episódio. Alisson Takara também pediu para falarmos sobre a Urbi, também inserimos nesse episódio. Matheus Lisboa, né, agradeceu aí pela notícia sobre os chatbots, né, gostou da análise, obrigado, Matheus. E o Francisco também falou para a gente comentar sobre a Uber Eats, que também comentamos aqui, né? Então, obrigado a todo mundo que mandou mensagem lá no YouTube. Para você, se inscreve lá no canal, curte o vídeo, dá aquela força para a gente dentro do YouTube também e faz seu comentário, que esse é o mais importante para a gente poder montar aqui a nossa pauta de acordo com aquilo que vocês querem que a gente coloque também, tá bom, pessoal? Então vamos lá, Má, vamos começar, né? Tem bastante coisa hoje para a gente começar. E aí, por último, né, o último aviso, nós estamos entrando aqui com 2 cursos na semana que vem, né? A turma do General Business Program intensiva de férias aí, para quem está na faculdade ou para quem está nas férias aí, quer aproveitar para em 18 dias aprender tudo sobre business, entender como a gente faz as análises aqui, né? Entender tudo sobre estratégia, marketing, finanças. E também para você que é líder de time, que está em middle ou top management, né, e tem uma experiência de mercado e quer desenvolver discussões bem aprofundadas em business, o Strategy and Finance ainda está com inscrições abertas para a turma, começa na segunda-feira, tá? Então aproveita e se inscreve, o link também está aqui na descrição para os nossos cursos, se quiser se desenvolver com a gente, está convidado, convidada, e a gente vai ficar muito feliz em trabalhar junto com você. Vamos lá, então, Má, tem bastante coisa aqui para a gente falar, e eu vou começar com um dos pedidos aqui. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal,
né? E essa notícia aqui, o título é o seguinte: XP compra Modal em share swap relâmpago. Mas como que foi esse negócio, né? E parece que foi bem rápido, né? Conta um pouquinho. Exato, também fiquei surpresa de tão relâmpago que foi. Diz que as conversas começaram ali no comecinho de dezembro, aí eles assinaram o NDA em dezembro mesmo, e agora, com o MOU vinculante, eles anunciaram a mercado de que, né, a XP tem essa vontade de fazer a compra do Banco Modal. Então, eles vão fazer por essa troca de ações, como você comentou, e aí pelos valores de ação o Modal ele está avaliado ali em mais ou menos 3 bilhões de reais, o que significaria um prêmio de 50% versus o valor da ação no dia anterior do anúncio. Aí você fala, nossa, prêmio de 50%, que absurdo. Mas é que está todo mundo em baixa, né? Todas as ações estão em baixa. Então, o Banco Modal, ele fez a IPO em abril do ano passado, com as ações a R$ 20. Só que agora eles estão exatamente na mínima histórica deles, com as ações valendo 8,35. E aí, a mercado, eles estão valendo quase 2 bilhões de reais, mas isso não reflete o valor real da empresa, porque realmente, né, a gente está num vale aí do mercado de ações. A própria XP mesmo está muito próxima da sua mínima histórica, valendo 15 bilhões de dólares na Nasdaq. Então, ela também está sofrendo e essa troca de ações considerou esse sangramento aí nos valores. Então, né, como eu falei, o negócio está super rápido, eles já entraram em acordo com os majoritários, também com o Credit Suisse, que tem 16%, que está apoiando o negócio, e agora eles estão esperando a decisão dos minoritários, mas né, o negócio vai acontecer. A liderança do Banco Modal continua, porque né, eles viram uma empresa que a estratégia está dando certo, então eles querem manter a liderança, manter o banco de forma segregada da XP e operando do mesmo jeito que eles já operam de forma independente. Aí você fala, tá, então cadê a sinergia do business? A intenção é que o Banco Modal possa acessar infraestrutura, know-how e tecnologia da XP. E é claro que os dois vão trocar muita expertise também, porque a XP quer aprender com modal, né? Então faz 25 anos que eles estão em banking e a XP está começando nisso agora. Então vai existir essa troca, mas ele não vai ser engolido, não vai ser integrado na estrutura. Outras coisas que a XP também consegue se aproveitar aqui com esse deal é que o Banco Modal tem a plataforma deles de varejo, a Modal Mais, que vem a acrescentar ao portfólio de marcas que eles já têm de Clear e Rico. Além disso, eles também têm o Modal as a Service, que é um serviço white label que o Modal oferece e que também poderia acessar essa infraestrutura, portfólio de clientes da XP para poder crescer daqui para frente. Então, tem total sinergia entre os dois. Quando a gente vê esse cenário, fica mais claro de por que as conversas foram tão rápidas, né? Porque imagino quando os dois sentaram na mesa ali, foi tipo, nossa, faz muito sentido, vamos fazer isso logo, né? E aí, eles já estão evoluindo nesse assunto. Os dois juntos são muito pequenos quando a gente olha o mercado bancário no Brasil, e eles fizeram questão de ressaltar isso na comunicação do deal. Então, se juntar os dois ali, eles têm 3,8 milhões de clientes ativos, com algum overlap, mas eles fizeram essa comparação de menos de 4 milhões de clientes com os 457 milhões de clientes bancários, claro que com overlap, né, no Brasil, dos 5 maiores bancos, além dos 175 milhões de clientes de crédito que esses 5 maiores bancos têm. Então, se a gente for olhar só a parte de cliente bancário, eles têm menos de 1% ali do que os 5 grandes bancos têm. Então, realmente, né, eles são muito pequenos no mercado, o que mostra que eles têm muito espaço para crescer ainda, né? E a XP, como a gente já comentou aqui, está a 1.000 ali nas aquisições, né? Então, a gente falou que eles tinham comprado essa parte minoritária do grupo Suno, que tem ali o foco de produção de conteúdo, dados e análise de dados no mercado financeiro. Então, mostra que eles também estão querendo se desenvolver nessa frente e que não tem problema de trazer várias aquisições ao mesmo tempo.
Pois é, inclusive, né, só recordando para você que está acompanhando esse episódio, não acompanhou da semana passada, na semana passada a gente falou sobre a aquisição do Grupo Suno, né? E, mas só um detalhe, né, a XP agora está me lembrando a Magazine Luiza no passado, no retrasado, né, saindo comprando todo mundo, né? Maravilha. Pessoal aí de M&A, tá a todo vapor, voltou de férias, provavelmente não tem ninguém quarentenado, né? Então, vamos acompanhar como que rolam esses trabalhos de aquisições do grupo XP, né? Enfim, vamos seguir. A próxima notícia também pedido, né? E foi uma notícia aí bastante famosa aí na última semana. Uber decide encerrar Uber Eats para delivery em restaurantes. Essa notícia é do UOL Economia. E aí, mas é o seguinte, na semana passada, né, a gente comentou sobre a Delivery Hero, a gente falou sobre o mercado de delivery na Europa, né, e já comentamos um pouquinho sobre o mercado no Brasil, né, então você que não viu semana passada, já volta lá que tem mais um tema para você, para você tirar o atraso, tá? Mas é o seguinte, a Uber Eats, né, a Uber anunciou o encerramento da operação de delivery no Brasil, né? Só que algumas operações vão se manter, isso é muito importante. Então, a operação de entrega de supermercados, que hoje é feita pela subsidiária Corner Shop, e a operação de entrega de pacotes, né, chamada Uber Flash, ambas vão continuar. O que vai sair é a parte de entrega de restaurantes, né? Que é um mercado bastante competitivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até quando fica? Pelo que a Uber comentou, né, a Uber Eats fica disponível até dia 7 de março, depois, adeus. A notícia, ela fala bastante sobre o projeto de lei que foi aprovado no Congresso em dezembro, que diz respeito ao auxílio financeiro para entregadores em caso de afastamento por causa de Covid, né? Alguns já comentam que um dos motivadores da saída é a possibilidade de regulamentação dos entregadores, que hoje são prestadores de serviço, né, aumento de custo trabalhista, etc. O risco regulatório ele deve ser objeto de análise dentro das empresas, né? E a Uber está careca de saber que esse é um risco que ela corre em vários países e em todas as suas unidades de negócio, né? A gente já comentou aqui no ano passado sobre a regulação de motoristas, né, na Uber mesmo, na divisão de compartilhamento de corridas, né? No Reino Unido e na Califórnia, e também com entregadores, né? A conversa não é só no Brasil. Essa pode ser uma das várias motivações do modelo de negócio da Uber não ser sustentável, tá? Que eu estou bem certo disso, que não é muito sustentável. Mas no caso do Brasil, o problema não foi a saída, a causa da saída não foi essa. A causa da saída tem um nome, é iFood, viu, Mar? O mercado de delivery no Brasil hoje tem três grandes players: iFood, Rappi e Uber Eats, né? A gente já falou da Glovo, inclusive comentamos semana passada que a Glovo já abandonou o barco faz um tempinho, né? Teve muito investimento para obter market share, né, dessas três empresas, e era cupom e caixa sendo queimado de tudo que é lado, né? Como a Uber é global, tem um ponto de que ela não tem o foco na operação Brasil, né, ou pelo menos não majoritariamente, ao contrário do iFood, que é brasileiro, né, e que fez um belo trabalho de marketing estratégia para conquistar a market share, né? Segundo fontes do Brasil Journal, eles têm mais de 80% do market share aqui no Brasil de entrega de comida, viu, mano? Foi também a empresa do segmento que mais trabalhou relações públicas e comunicação durante a pandemia até agora. Então, isso faz diferença. Mas eu acredito ainda que o principal é o produto. Tá? O iFood acertou na experiência do usuário, a estabilidade do aplicativo, apesar de alguns problemas, e satisfação do cliente. Né? Eles tiveram uma redução do churn e também o aumento do Customer Lifetime Value, né? Que a gente fala um pouco nas aulas de estratégia, de finanças também. Né? E isso ajudou bastante o iFood a se consolidar como líder de mercado. E o que aconteceu? A Uber entrou na guerra de preço, ela perdeu e ela vai sair, né? Que é o melhor a se fazer. A questão é, vamos ver quanto tempo, né, ela consegue se sustentar em outras regiões e também nos outros modelos de negócio, porque além do risco regulatório, né, tem o modelo de negócio que eventualmente não vai se mostrar sustentável. Isso estava escrito no prospecto do IPO, a gente falou aqui, se eu não me engano, lá em 2018, né? E a Uber já tinha sinalizado isso. Talvez não seja sustentável, talvez nunca dê lucro. Vamos acompanhar. Tá? Bom, vamos para a próxima notícia. Próxima notícia aqui também foi um pedido e relacionado com uma das notícias da semana passada, né? Eu peguei aqui do Brasil Journal. Urbi recruta ex-3G como CFO. Né? Por que a gente está falando dessa notícia aqui relacionada à semana passada? Na semana passada a gente comentou sobre a Voa Hotéis, que é uma empresa
que atua com gestão, né, de principalmente pequenas redes e pequenos hotéis, naquele modelo próximo do da Oi, né, de dar uma repaginada e colocar uma série de canais de distribuição, de venda, para tentar fortalecer os resultados dos hotéis. E o fundador da Voa, ele era um dos fundadores do Hotel Urbano, que depois de um rebranding, né, virou a Urbi, né? E aí a ideia é falar um pouquinho do modelo de negócio da Urbi, né? Mas primeiro vamos falar da notícia, né? Mais uma mudança de cadeiras na Urbi, né? No ano passado, desculpa, ano passado, 2021, né? Estou confundindo aqui. Se não me engano, foi em 2021. A Urbi, ela trouxe o ex-CEO da Ydux, né, que é a antiga Estácio, para atuar como co-CEO junto com o fundador, João Ricardo Mendes, né? E agora ela traz um ex-3G para o cargo de CFO, né? Então aqui a gente está vendo um caminho da profissionalização da gestão, né? Esse negócio de co-CEO é uma coisa que eu tenho um certo pé atrás aqui, costumo acreditar que cachorro com dois donos pode morrer de fome, mas tem empresas que até lidam bem com esse tipo de coisa, né? Mas, independente de qualquer coisa, isso faz parte da estratégia de profissionalização da empresa, principalmente pelo provável interesse de fazer um IPO no curto e médio prazo, né? Acredita-se que a empresa se valoriza quando mostra a investidores que está profissionalizando a gestão, trazendo executivos de mercado, né? Agora falando do modelo de negócio, né? A Urbi, ela é um marketplace de hotéis, quartos, né? Enfim, hospedagens. Ela disponibiliza reserva, gestão, pagamento de hospedagens pelo mundo, e é um modelo muito parecido, se não igual, ao do Booking, Expedia, Decolar, Submarino Viagens, e agora até 1, 2, 3 milhas, né, que trabalhava com milhas, agora também está trabalhando nesse modelo de reserva de hotéis. No mercado competitivo como esse, né, assim como na notícia anterior da Uber Eats, como é que você imagina que eles ganham market share, né? Então tem muita promoção. Muita gente recebeu promoções quase inacreditáveis da Urbi. E a gente não tem os financials, né? Mas muito provavelmente teve uma bela queima de caixa. E é o seguinte, né? Como é que a Urbi se diferencia nesse mercado, né? Uma das vantagens, eu fui dar uma pesquisada lá no Reclame Aqui, né? E a Urbi, ela tem a maior nota do Reclame Aqui dentro desse setor, pelo que eu pude pesquisar, né? Tem uma nota de 8,1, que é muito bom. Booking e Decolar, por exemplo, tem nota 5, e a Submarino nem nota tem, né? A 1, 2, 3 milhas também tem uma nota boa, 8,1 também, pelo que eu vi aqui na última vez que eu dei uma olhada. Um outro ponto é que a Urbi, ela cresceu bastante quando ainda era hotel urbano, com conteúdos em redes sociais, né? Isso também fortalece a marca e aumenta a aquisição de clientes, novos leads, né? Ou seja, para resumir, é um mercado bem difícil, né, concorrido, é difícil trazer um diferencial para o produto, para o serviço realizado, né, porque é reserva. O diferencial está na quantidade de hotéis, muitas vezes, e grande parte das empresas tem uma porrada de hotéis, porque os hotéis querem distribuir em várias plataformas, então acaba sendo bastante difícil ter um diferencial. Mas ainda assim existe espaço, né? Não necessariamente vai ter um player só. Quem sabe, se a Urbi mostrar um balanço decente aí na véspera do IPO, ela faz o IPO esse ano ou ano que vem. A gente vai aguardar e certamente estaremos aqui para analisar esse prospecto. Vamos seguir então para a próxima notícia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre indústria e bens de consumo, né? E eu peguei aqui para comentar uma notícia do Neofeed, né? E a notícia tem o seguinte título: P&G dobra a aposta em saúde no Brasil. Aqui é uma entrevista bem legal com a CEO Brasil da P&G, Juliana Azevedo. E, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas estratégias aí da P&G aqui no Brasil. Exato, muito legal. Fica aí o convite para quem quiser ver a entrevista na íntegra da Juliana, que é CEO aqui do Brasil desde 2018. Até um parênteses aqui, achei interessante que ela conta que ela entrou como estagiária na P&G lá em 96, e a intenção dela era entrar, ficar 2 anos, aprender e sair, né? Claramente não deu certo essa estratégia, mas algo muito mais legal aconteceu para ela, né? Mas vamos lá. A P&G, óbvio, uma empresa global gigante, cheia de categorias, né? Está aí com planos globais de dar cada vez mais foco à categoria de cuidados com saúde e medicamentos. Esse foco começou muito forte lá em 2018, quando eles fizeram a compra do braço de Consumer Health da Merck por 4,2 bilhões de dólares.
E nesse último ano fiscal da P&G, que eles respeitam o ano fiscal americano, que acaba em junho, essa categoria de cuidados com saúde e medicamentos representou 19% da receita global, ou seja, né, foco grande e crescendo, né? E aqui no Brasil, que a Juliana comenta, é que, óbvio, vai precisar de muito investimento nessa categoria para poder crescer, muita inovação também, mas que eles estão nesse caminho. Ela falou que todas as linhas têm pelo menos uma ou duas inovações por ano, sendo que a parte de medicamentos está com um foco ainda maior, com 3 a 4 inovações por ano. E ela comentou duas inovações aqui. Então, uma delas é a nova linha de vitaminas, a Femibion, que vai ser lançada ainda esse mês, e é voltada para as etapas de preparação para gravidez, gravidez e amamentação. Eles também estão lançando algumas novidades na categoria respiratória, que eles têm a marca Vic, e uma delas é o Vic Vapobanho, que são pastilhas que trazem o mesmo efeito ali de uma inalação. E o Brasil, como não poderia ser diferente, mercado gigante aqui de consumo, né? É realmente um mercado foco para as inovações nessa categoria da P&G. Então, em 2019, o Brasil foi contemplado com um dos 13 centros globais de P&D que a P&G fez. O centro aqui deles no Brasil é em Louveira, no interior de São Paulo, e fica junto com uma fábrica e um centro de distribuição. Hoje ele tem 150 cientistas trabalhando nessas inovações e aprimoramento dos produtos, e o legal dele é que é o único desses 13 centros que fica do lado de uma fábrica. Então, você pode não só testar o produto, fazer uma prototipagem no laboratório, como no final do dia você pode ir ali, parar a linha, rodar um pouquinho dessa inovação e ver se ela também faz sentido em escala. A Juliana também comentou um pouquinho sobre o futuro, os próximos 12 meses. Ela falou coisas que a gente está careca de saber, né? Ano eleitoral é difícil, a gente está no meio de uma crise econômica e o poder de compra do consumidor está sofrendo. Ela falou que metade do portfólio deles é definido pelo poder de compra, inflação e emprego. Então, juntando o cenário que a gente está, esses 3 fatores aqui não vão ser bons, né? Então, a intenção é que eles foquem nos outros 50%, que eles têm um pouquinho mais de controle. E o que seria esse foco? Ela falou que a intenção é trazer não só um portfólio mais completo, mas também cada vez mais investir em acessibilidade dos produtos sem perder qualidade. E ela trouxe o exemplo de pasta de dente, que a P&G tem um portfólio que vai de pastas de R$ 2 até R$ 20, então você consegue trazer um portfólio grande de opções para clientes diferentes, com objetivos diferentes. Mas ela falou que, por exemplo, no portfólio de R$ 2, eles não têm uma pasta de dente que cuide da gengiva. Então, ainda tem espaço para essa inovação em produtos mais acessíveis, mas que não percam a qualidade. Muito interessante a entrevista aqui dela. Eu gosto dela, do posicionamento dela, né? Então, fica aí a dica para quem quiser ver. Muito bom, empresa referência, né? E fico muito feliz de saber que a P&G também desenvolve tecnologia aqui no Brasil, né? A gente está muito carente de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, e é muito legal saber que algumas empresas ainda remanescem. Eu fui muito feliz de poder participar, né, de um dos poucos centros aí de pesquisa e desenvolvimento no mercado automotivo aqui no Brasil, que é o Sistema Flex, né? Mas enfim, isso é uma história que eu conto em aula só. Quiser saber um pouco mais, vai lá nos cursos da BTC, lá no GBP, eu conto para você. Bom, vamos lá. A próxima notícia é do valor econômico. Paralisação de minas puxa preço do minério de ferro e papéis de mineradoras, né? Aqui ele fala de todas as mineradoras, né, e como subiram na bolsa, né, falando de Usiminas, Vale e CSN Mineração. E a gente vai focar aqui na CSN Mineração para fazer uma análise aqui, dado que foi um pedido aqui do Rogério, que foi aluno nosso, né? Então, vou falar um pouquinho do histórico da CSN, depois eu volto até para a notícia, depois a gente fala um pouquinho dos financials, né? Como é que nasceu a CSN? Lá em 1910, um empresário dinamarquês chamado Arne Thun, né? Não vou saber o sotaque, certamente, né? Não sou fluente em dinamarquês, ele compra um terreno na Casa de Pedra, né, que fica na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Ele começa a ir atrás de ferro com técnicas absolutamente rudimentares naquela época. Em 1941, o então presidente Getúlio Vargas ele cria a CSN. Em 46, a Casa de Pedra é estatizada e passa a fazer parte da CSN. Desde então, né, até hoje,
a atividade da CSN é a produção de minério de ferro, é isso que a CSN, no caso mineração, hoje faz, né? Em 93, a CSN é privatizada, e em 2015, depois de um acordo societário, forma-se a CSN Mineração, que agora é uma controlada do grupo CSN, com capital aberto, né? Então é uma empresa separada, exclusivamente com atividade de mineração e produção de minério de ferro, né? Eles possuem as minas Casa de Pedra, que é a maior mina aqui em produção, Engenho e Pires, além da participação na transportadora MRS, que é a transportadora responsável por transporte ferroviário de minério de ferro, e a administração do Porto de Itaguaí, que é o TECAR, né? E aí, falando um pouquinho do mercado de minério de ferro, né? No lado da oferta, Austrália, Brasil e África do Sul são os maiores exportadores de minério de ferro do mundo. No lado da demanda, como você já deve imaginar, China é o grande responsável, né? É o maior importador do planeta e responsável por 70% do chamado comércio transoceânico de ferro, tá? Que é a logística responsável pela exportação do minério de ferro. A CSN Mineração é a sexta maior exportadora do setor no mundo, e o que a notícia coloca é o seguinte: as fortes chuvas elas paralisaram a mineração no país, né, tanto Uzi Minas, Vale e CSN Mineração, e isso resultou no aumento de preço do minério de ferro, né? Então, o minério de ferro 62%, que tem 62% de ferro na sua composição, que é o mais vendido, apresentou alta no preço de 3,2%, chegando a mais de US$ 129 por tonelada, né? Esse daí é o preço da tonelada do minério de ferro hoje, né? Agora talvez tenha diminuído um pouquinho, mas isso aí foi no caso da reportagem. Aí vamos dar uma olhada nos financials da CSN Mineração, até para entender um pouco dessa dinâmica do mercado, né? Eu peguei o resultado de 9 meses de 2021 comparado com o mesmo período de 2020. Nesse período de 2021, ela teve uma receita líquida de 16,4 bi de reais, bilhões com B de bola, um aumento de 83% em relação à mesma receita do ano anterior, né? Um belo aumento. Por que teve esse aumento, né? Muito por causa do preço médio de venda, né, do minério de ferro e também da cotação do dólar. Se a gente pegar a produção, por exemplo, né, se a gente pega vendas internas em produção em milhões de toneladas de minério de ferro, né, o aumento foi de 15,8%. Né, em 2021, nos 9 meses, ela teve uma venda de 3,7 bilhões de toneladas de minério de ferro. No caso da exportação, foi um aumento de 13%. Né, então, teve um aumento. Mas o que justificou esse aumento de 83,4% aí da receita foi realmente o preço médio de venda, né, que passou de $70 por WMT, que eles falam que é Wet Metric Ton, que é a tonelada líquida no minério de ferro, passou de 70 para 103, um aumento de 61,4%. Né? E fez com que a receita líquida no mercado interno aumentasse 160%, e aqui obviamente tem o efeito do dólar também, da apreciação do dólar, e na exportação 73,6% de aumento. Então a gente vê aqui que não foi a produção, foi o preço da commodity e a cotação do dólar que acabaram influenciando bastante nesse resultado positivo, né? A CSN é uma empresa bastante lucrativa, né? Teve uma margem bruta de 61,4%, absolutamente alta, e uma margem líquida de 34,6%, né? O que resulta num lucro líquido nos 9 meses de 2021 de quase 5,7 bilhões de reais, né? Então, é realmente um número bem absurdo, né? É uma empresa realmente bastante relevante no mercado brasileiro. Quando a gente fala da parte financeira, né, relacionado à dívida, é uma empresa não endividada, né? Ela tem caixa líquida, é uma empresa geradora de caixa, né? Tem dívida, claro, mas a dívida é bastante reduzida em relação aos resultados da empresa. E ela tem o ciclo de conversão de caixa negativo, que é aquilo que o Renato martela bastante, que fala sobre a saúde financeira da empresa em relação a prazos de pagamentos e prazos de recebimento, e prazo de estoque também. Né? Então, nos primeiros 9 meses de 2021, teve um ciclo de conversão de caixa de menos 8 dias, né? Um ciclo negativo, ela recebe antes de pagar.
e esse número era zero na média, né, nos primeiros 9 meses de 2020. Né? Então, uma empresa bastante saudável e que tem boa parte do resultado afetado pelo preço da commodity, que é relacionado à produção também no Brasil, que é um dos maiores produtores, e a cotação do dólar. Então, para quem vai analisar esse setor, tem que estar muito atento a isso. Agora, só para finalizar, né, para você que é super fã do mercado de tecnologia, de softwares, Google, Apple, Facebook, etc., lembra de uma coisa, né? Isso aqui, até uma breve digressão aqui, né? Eu fui na formatura da Poli USP recentemente, né? E aí teve um discurso bem legal de um dos pesquisadores da engenharia de Minas, né, da Poli, pedindo para o pessoal tentar trabalhar nesse mercado, atuar e contribuir com esse mercado, porque é a partir dele que se faz tudo, né? Então, pessoal, é uma empresa que nasceu, né, seus primórdios em 1910, né? A CSN foi criada em 43. Então, não tinha nada de redes sociais, e-mail, não tinha absolutamente nada disso, né? Só que todas essas empresas de tecnologia dependem da cadeia de mineração para existir, tá? Então, dê importância para esse setor, que ele é realmente relevante, não só para a nossa economia, mas para tudo que é feito hoje em dia, tá bom? Então, só esse pedido aqui para dar essa importância que eu acho que é relevante aqui, principalmente para a nossa engenharia. Vamos para a próxima notícia aqui, mudando bastante de mercado, indo para o mercado que a gente também gosta de falar bastante, que é o mercado pet. Brasil Journal. Pets muda mindset de marketing bebendo na fonte da Z-Dog. Mas a gente já falou sobre essa aquisição da Pets, né? Eu queria que você retomasse um pouco esse tema e falasse desse novo mindset aí, entre aspas. Ótimo, né? A gente adora esse mercado que está sendo revolucionado aí, trazendo bastante estratégia para dentro, né? Então, realmente, né? O ano passado, a Pets tinha comprado a Zidog e agora eles estão reorganizando o marketing deles sob a liderança dos fundadores da Zidog. Então, eles estão renomeando a área para Pets Innovation Studio. E um dos fundadores vai ficar como diretor criativo e o outro, que aliás essa cadeira de diretor criativo não existia antes, então já mostra também uma mudança, né? E o outro fundador vai ficar nas áreas de P&D e inovação. A intenção aqui é sair daquela marca básica de varejo pet, que a Pets hoje e criar realmente uma marca desejada e uma brand house embaixo dela, que foi o que os fundadores da Zidog fizeram lá do outro lado e que eles querem que faça agora dentro da Pets. Como que eles vão fazer isso? Então, eles querem engajar mais os clientes nas redes sociais, produzir mais conteúdo, mudar a comunicação visual das lojas, criar novos formatos para atender o consumidor e enriquecer cada vez mais a experiência, né? Aqui eles não descartam também construir novas unidades de negócio e eles querem também fortalecer marcas próprias. E o legal aqui da notícia é que, mesmo que eles estejam focando nesse fortalecimento de marca, que às vezes as pessoas enxergam isso separado da estratégia, né? Não, isso é totalmente junto com a estratégia, um movimento super bom, né? Não só para a expansão de vendas, mas também você pode trazer um portfólio maior de produtos, de marcas, de preços, aumentar a ticket média, assim vai. Mas o legal também é que eles estão jogando do outro lado da estratégia também. Então, eles falaram que estão investindo bastante em sinergia após essa compra, claro, né? E economia de custo e negociação com fornecedores. Então, você fortalecendo dos dois lados, né? Muito interessante. Vamos ver no que vai dar isso. Exatamente, né? A gente vai continuar analisando bastante esse setor, né? Cresce cada dia mais o setor pet, mas algumas mudanças são importantes. É um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. Vamos para o último bloco aqui do BTC Journal, mas é o seguinte: a gente vai falar sobre ESG e sustentabilidade, né? E eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico para a gente falar sobre um setor que eu particularmente gosto muito, que é o de energia solar. O título é: Energia solar deve trazer quase 51 bi de reais de investimentos ao Brasil, afirma a Associação do Setor. Conta um pouquinho para a gente também como que está esse setor no Brasil, crescimento, enfim, e o que essa notícia traz de highlight. Legal. Então, a Absolar que trouxe esses dados, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Ela falou que 2022
essa parte de energia de fonte solar deve trazer quase 51 bilhões de reais em investimentos privados para o Brasil. E que vai gerar quase 360 novos empregos, 360 mil novos empregos na área. E isso vai ser distribuído tanto na parte de segmentos de geração distribuída, que é praticamente 80% desse total de investimento, mas também na parte de geração centralizada, que são as grandes usinas solares. A potência instalada deve crescer 92% agora em 2022 comparado a 2021, sendo que geração própria deve crescer 105%, indo para 17 gigawatts, e a parte de usinas solares crescer 68%, indo para quase 8 gigawatts. O que atrapalha esse segmento? A cadeia produtiva ainda não é bem articulada, né? Então, claro, está crescendo bastante, mas de uma base muito pequena, então isso deve se encaixar nos próximos anos. Com certeza, né, aquilo que eu já comentei, incerteza econômica, política no Brasil, isso sempre atrapalha, principalmente quando você vai fazer um investimento grande que deve se pagar em alguns anos, que é o caso da energia solar, né? E também a parte de desvalorização cambial para compra de equipamentos. Outra coisa que está também atrapalhando é que os equipamentos, de forma global, estão tendo uma maior demanda, e aí a gente junta isso com a parte de escassez de equipamentos e tudo fica mais difícil. Mas você fala, nossa, com tanta coisa jogando contra, né? Por que vai ter todo esse crescimento? Porque tem muitos benefícios, né? Então, primeiro, entrou agora em vigor a lei que institui o marco legal da geração própria de energia, microgeração e mini geração distribuída. Então, isso traz um pouco de certeza legal para as pessoas que estão investindo em geração distribuída, porque antes ficava, como que vai ser? Vai ser taxado, não vai ser taxado? E aí não se sabia muito. Então, agora você tem pelo menos um pouquinho de previsibilidade. E outra coisa também que está beneficiando muito o crescimento de energia solar é o aumento da tarifa de energia que a gente está vendo, né? Não só o aumento da tarifa mesmo, mas o que isso reflete, que é o medo de, né, desabastecimento ou o famoso apagão que a gente pode ter. Então, as pessoas acabam indo para alternativas energéticas para poder garantir um preço um pouco mais baixo e também um abastecimento constante. Muito bom. Esse mercado ele é bem interessante e tem um ponto bem legal, né? Dentro do General Business Program, a gente fala sobre isso também no Strategy and Finance, né? Lá no comecinho, falando sobre matemática financeira, retorno de projetos, né? O pessoal aprende como calcular o payback descontado, tá? Então, calcular payback, às vezes pode ser um grande erro aí que você é levado a colocar, porque você não considera alguns pontos importantes, e também valor presente líquido, taxa interna de retorno. E um dos aspectos aí muito importantes quando a pessoa pensa, né, se vale a pena ou não, enfim, criar uma parte de geração de energia solar, de energia fotovoltaica dentro da casa ou do seu pequeno negócio, né, é saber calcular se esse investimento vai ter um retorno, né? Então, além do ponto que a Má comentou sobre regulação no setor, uma certa garantia, né, de que os projetos vão poder ser realizados e tal, o cálculo sobre o retorno, tá? Isso é muito importante, né? Saber em quanto tempo o investimento retorna ou se ele realmente tem um determinado retorno em relação ao percentual do valor investido, tá? E aí, você que está ouvindo a gente, se você quiser saber um pouco mais sobre como analisar o retorno, algum modelo, coloca um comentário aqui no vídeo do YouTube, porque a gente está pensando em fazer alguns vídeos nesse sentido, né, trazendo modelos, né, algumas questões como, por exemplo, vale a pena ou não colocar energia fotovoltaica na sua casa no pequeno negócio, como avaliar, né, como tomar essa decisão de um ponto de vista de análise financeira, tá? Então, se você quer que a gente fale sobre isso, coloca um comentário, pede aí para a gente, que a gente pode trabalhar esse ponto. Um colega meu da faculdade, né, na época que eu fiz engenharia elétrica, ele fez um projeto, né, de final de curso, um TCC, relacionado a como calcular o retorno desse tipo de investimento, né? E muitas vezes esse retorno é positivo, e cada vez mais com a popularização da energia solar e da energia fotovoltaica e o aumento da produção, né? Apesar das dificuldades que a Má colocou aí da cadeia de suprimentos, né? A gente vai voltar nesse tema ainda na última notícia, viu, Má? Mas acho que é importante aí para você que está ouvindo a gente ou assistindo saber calcular isso de uma forma interessante.
Bom, vou para a próxima notícia, aqui também do Brasil Journal. O título é o seguinte: Green Bonds, emissões disparam no Brasil. A notícia ela fala sobre comenta um pouco sobre esse mercado dessas tal Green Bonds. Então, acho que vale a pena esclarecer com você que está ouvindo ou vendo a gente o que são essas Green Bonds, né? Green Bonds são títulos de dívida emitidos por empresas e atrelados a aspectos de sustentabilidade, tá? Ou seja, o título ele deve financiar algum projeto ou investimento sustentável, como, por exemplo, infraestrutura de energia renovável. Então, se uma empresa quer trazer uma estrutura de energia solar, fotovoltaica, ela pode emitir uma dívida cujo dinheiro, né, será utilizado para esse projeto. Frota com veículos elétricos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre veículos elétricos, ou, por exemplo, projetos que reduzem o consumo de água, como acontece com a Insider Store aqui na produção da camiseta. Em 2021, foram emitidos 107 títulos, com um total movimentado de 84 bi, com B de bola, de reais, o triplo de 2020. Então, o mercado está se popularizando aí para os investidores. Quando a gente fala de setores, né, quais setores são campeões nas emissões das Green Bonds, né? O principal foi papel e celulose, com cerca de 32% do total. Depois vem os setores financeiro, logística, energia e alimentos e bebidas, né? Os Green Bonds, eles podem ser dívidas de vários tipos, né? Como, por exemplo, debêntures, CRI, CRA ou FDIC, por exemplo, né? Os fundos de investimento em direitos creditórios, que trabalham com aquela parte de antecipação de recebíveis. A gente já falou bastante aqui no BTC Journal sobre os FDICs também, e no BTC Money, outro programa aqui do nosso canal, a gente fez um episódio específico sobre FDICs e uma entrevista bem legal num Papo BTC. Então dá uma olhada no YouTube ali na busca sobre FDIC, que você vai encontrar bastante coisa legal, né? Então o Green Bond pode ser vários tipos de títulos, né? E também pode ser emitido para investimentos no Brasil ou no exterior, né? Uma coisa que a reportagem também comenta é sobre o SLB, ou Sustainability Linked Bonds, né? O Green Bond ele pode ser considerado como uma subcategoria desses SLBs, né? No caso, os SLBs eles têm algumas metas para serem atingidas, mas o projeto não precisa ser necessariamente, a dívida não precisa estar necessariamente atrelada a um projeto específico, mas a empresa precisa bater certas metas. No caso do Green Bond, a dívida precisa estar atrelada a um projeto. E aí, dentro dessas SLBs, tem também os social bonds, né, onde o título é atrelado a projetos de redução de desigualdade, por exemplo, diversidade ou algum outro aspecto social, né? Para a gente exemplificar aqui esse mercado, em 2017, a Suzano, né, esse foi o primeiro grande green bond emitido aqui no Brasil, né? A Suzano emitiu 1 bi de reais em green bonds no Brasil para projetos sustentáveis. No ano passado, a JBS emitiu um CRA, também de 1 bilhão de reais, cujo objetivo do projeto era o controle da origem de gado. Então, tem um projeto, se eu não me engano, até 2025, né, para ter controle de todo o gado e sua origem, né, em toda a cadeia produtiva da JBS, né? Então, aqui também é um projeto sustentável. E a antiga Via Varejo, né, emitiu debêntures nesse mesmo modelo. E o compromisso, no caso da Via, é justamente trazer energia solar, né, fotovoltaica, para suas lojas e centros de distribuição. Então, eu acredito que é um mercado que ainda vai crescer bastante. O fato de ter a dívida atrelada a um projeto específico traz uma certa segurança aos investidores, porque a dívida vai ser executada necessariamente para aquele projeto, e pode, não necessariamente, mas pode trazer alguma mudança na precificação. O investidor pode estar disposto, eventualmente, a um retorno menor, né, porque aquele projeto trabalha com algo que a pessoa acredita, né, que o investidor acredita. Isso pode acontecer, não necessariamente, mas pode ser uma consequência, mas traz uma certa regulação para aquele projeto, né? Então, aqui a gente fala das Green Bonds, Sustainability Linked Bonds e Social Bonds, um mercado de dívida que está crescendo bastante no Brasil e no mundo. E aí, para finalizar o BTC Journal, última notícia: valor econômico. Veículos elétricos impulsionam o crescimento
das vendas de carros na China. Má, o que você acha dos veículos elétricos na China? Como está esse mercado, hein? Então, a parte de veículos na China estava ali caindo há 3 anos e conseguiu interromper esse ciclo em 2021 com um crescimento de 4,4% de venda de veículos, né, de passeio, carros, para 20 milhões de unidades. Só que esse crescimento está muito diferente, porque dentro desse mundo de carros de passeio, né, a gente tem os veículos, né, elétricos e híbridos que representam hoje 15%, mas que tiveram um crescimento muito maior do que os veículos de motor de combustão interna. Então, eles cresceram mais do que o dobro versus 2020, vendendo quase 3 milhões de veículos ali. E o esperado para esse ano agora de 2022 é que os carros elétricos e híbridos representem 1/4 do total. E o total desses do mercado de carros cresça 5%, muito drivado pelos veículos elétricos e híbridos, que devem praticamente trazer todo o crescimento, enquanto os carros de motor de combustão interna fiquem estáveis ou caiam levemente nas vendas. Então, vamos falar um pouquinho desse mercado em específico, que o pessoal sempre pede também para a gente comentar, porque é um mercado totalmente diferente e muito grande, né? O que está acontecendo? Eles ainda estão com alguma dificuldade, principalmente pelo fornecimento de matéria-prima. Não só pela escassez de chips semicondutores, que a gente já está cansado de saber, mas também porque aumentou o custo de algumas matérias-primas, principalmente para fazer a bateria, que é a parte core ali do carro, né? E também os produtores estão com alguns problemas de fornecimento em geral de componentes, e os produtores internacionais na China costumam sofrer um pouquinho mais com esses problemas. Vamos entender aqui como que funciona cada um deles, os principais, pelo menos, né? Então, a Volkswagen, que é a maior marca estrangeira na China, e o contrário também é verídico, porque mais ou menos 40% do volume global de vendas da Volkswagen já vem da China, né? Então, os dois são mutuamente importantes ali. Tiveram uma queda de 14% nas vendas do ano passado versus 2020 e ficaram ali com 3,3 milhões de veículos vendidos, muito também por causa dessa escassez de chips. Mas, né, a Volkswagen falou que também sofreu um pouco porque ela teve alguns pequenos surtos de Covid e teve que fechar 2 das fábricas delas por um tempo curto ali. Então, também teve esse problema. Mesmo assim, eles estão esperando que esse ano de 2022 tenha um aumento de 15% nas vendas. Para a gente também comparar com essa queda de 14% da Volkswagen, a Nissan caiu 5% e a Honda caiu 4%. Aí você fala, putz, no mercado ruim, a sua única solução, né, é tentar se salvar ali porque todo mundo vai mal. Aí que vocês se enganam. Lembra que a gente falou lá atrás da Toyota, que ela fez há alguns anos um trabalho de mapeamento da cadeia de todos os componentes, começou a fazer overlap de fornecedores para que há uma segurança um pouquinho maior e percebeu lá no começo que ia faltar chip, semicondutor? Então, a Toyota conseguiu navegar muito melhor com essas restrições de suprimentos em geral, né? E ela teve um crescimento de vendas de 8% no ano passado. Então, olha só, né? Além de você não sofrer tanto assim com essa cadeia, você aproveita que os seus concorrentes estão sofrendo bastante para crescer as vendas em cima deles, né? Outros fabricantes aqui, agora os chineses que vendem veículos elétricos, também tiveram um ótimo ano de 2021. A BYD, ela vendeu quase 600 mil carros, e a XPeng, NIO, Li Auto, que a gente já até comentou aqui de algumas delas, né, venderam mais de 90 mil veículos elétricos. E para a gente finalizar aqui, falando sobre as montadoras, né, tem a Tesla, claro, né? A Tesla falou que, através da fábrica deles de Xangai, eles conseguiram vender mais de 470 mil carros dentro da China. Fora que 1/3 da produção dessa fábrica vai para exportação, ou seja, né, o negócio está produzindo a todo vapor. A China está cada vez mais importante para a Tesla. Olha só, gente, em 2018,
a China representava 10% do que a Tesla era, né, das vendas totais da Tesla. Hoje, ela representa quase 23% do total das vendas, que passa de 3 bilhões de dólares, e já significa quase metade do que eles vendem nos Estados Unidos, né? Ou seja, um número muito grande. Então, cresceu lá dos 8% de 2018 para agora 23%. Desculpa, 10% de 2018. E a China também, a gente sabe, né, que eles fazem um programa para subsidiar a compra de carros, né, veículos elétricos e híbridos. Só que, como esse mercado está praticamente andando com as próprias pernas, né, crescendo para caramba, a China já deu alguns sinais de que ela vai diminuir esses subsídios e provavelmente zerar ali no ano que vem, ou bem no comecinho de 2023. Então, para esse ano ou no comecinho de 2023. Esse ano, ela já reduziu em 30% esse benefício, que fica ali em até $2.000 por veículo comprado. Mas, né, eu também acredito que esse mercado está andando muito bem, né, e não é essa redução do benefício que vai desacelerar ele tanto assim. Imagino também que os fornecedores estão com essa confiança. Muito bom, né? Gostei que você colocou a questão da Toyota, né? Porque realmente a gente bateu bastante aqui nesse martelo de como eles acertaram na cadeia de suprimentos, na estratégia de sourcing, de logística, para conseguir lidar com as dificuldades da escassez de semicondutores. E agora os veículos elétricos na China, muitos desses veículos estão vindo para o Brasil, né? E agora vamos acompanhar, ver como é que vai ser esse mercado aqui no Brasil também, né, Mar? Quem sabe, né, a gente consegue eletrificar uma parte da nossa frota. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Mar, queria muito agradecer sua participação de novo. Um excelente 2022 para você, para todos nós, e bem-vinda de volta. Muito obrigada. Foi um prazer, gente. Mandar um abraço aí para a nossa turma de férias, que começa em breve, né? E terá aulas comigo também. Estou super ansiosa. E um abraço, né, para os nossos clientes in company que, Jesus, começaram aqui 2022 a toda. Semana que vem está lotado de treinamento, mas claro que é um problema bom, a gente fica muito feliz. Então, um abraço para todos os clientes. É isso aí, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, né, pelo interesse e pela paciência. De novo, se você tem interesse em desenvolver nesses temas de estratégia, marketing, finanças, investimentos, vem trabalhar junto com a gente, né? As inscrições estão abertas, entra lá no nosso site, o link está na descrição, btcompany.com.br, e participa dos cursos junto com a gente. Não esquece de se inscrever lá no YouTube e seguir nosso Instagram também, @instabtcompany, para mais conteúdos. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.